pessoal, iniciando mais um Geoncast, dessa vez o episódio número 77. Hoje eu estou aqui na bancada ao meu lado com o meu querido Maurílio Bolognese II. E Maurílio, para começar, conte para eles onde nós estamos, onde eles podem nos encontrar. Estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram, Geoncast, e gravando aqui direto do iEstúdio Folha de Londrina, parceria com a Folha de Londrina, não é isso, Renato? É isso aí, um oferecimento da equipe de marketing da G1, que está aqui sempre no backstage, garantindo que tudo fique, ó... Grande Eric. Nos trinks, é isso. E hoje é um episódio muito especial, muito legal, com uma pessoa que a gente tem visto cada vez mais crescer na cidade com um trabalho diferente, com um trabalho com muita inspiração, com muito propósito. Então eu queria apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, Cris Brasil, Olá. Arquiteta. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. A gente sabe que a correria é grande, né? Eu que agradeço o convite. E a gente está muito feliz de receber você aqui, que tem encabeçado tantos projetos, feito um trabalho tão legal na cidade, entregue tantas coisas boas para nós. E para a gente começar, eu acho que não teria como ser diferente você contar o que te levou a escolher a vida e a carreira de arquiteta, né? Essa história eu gosto de contar. Eu sou de uma cidade do interior, de São Paulo, ali perto de Presidente Prudente. E eu falo assim, que não tem arquiteto até hoje lá. Qual que é a cidade, Cris? Chama Martinópolis. Fica bem do ladinho de Prudente. E eu, com 11 anos... 10, 11 anos, eu já desenhava. Eu gostava de fazer casa. Então, os cadernos da escola de desenho, ficava aquele resto assim sem usar, e aí eu pegava os cadernos da escola, né, de desenho e começava a desenhar. E aí os meus primeiros desenhos eram plantas. Eu gostava de desenhar planta. Eu nunca gostei de desenho livre, era planta. E aí eu fazia lá o traçado. E aí falava, essa casa eu quero morar. Eu desenhava para mim. Era a casa que eu queria morar no futuro. Você desenhava perspectivas? Então, eu podia até ter trazido um desenho. Eu vi que você postou esses dias um negócio que você desenhou com 8 anos. Eu falei, cara, isso aí mesmo. É um alienígena, porque fazer um desenho daquele nível com 8 anos. Não, é isso aí. Com 8 anos não era perspectiva. Eu comecei a fazer perspectiva com 12. Nossa, agora ficou normal. Agora sim. Então, e aí eu não sabia nem o que era arquitetura. Para mim, aquilo ali era ser engenharia, né? Ser engenheira. E aí me falaram assim, não, engenheiro constrói estrada. Eu falei, opa, não quero construir estrada. Não sei quem me falou, não, é arquitetura que você precisa fazer. Quem faz casa é arquiteto. E aí naquela época, né, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha nenhum... enfim, não tinha contato nenhum com arquitetura. Minha mãe dona de casa, meu pai bancário. Só que todo mundo já sabia, cidade pequena, dentro, né, até lá no banco, todo mundo sabia que a Cris, filha do Brasil, desenhava. E tinha o contador do meu pai, não sei porquê, que ele tinha uma prancheta, e ele tinha uns papéis, assim, e aí eu ganhei minha primeira prancheta, com 11 anos. E aí alguém falou para mim da arquitetura, aí alguém também falou, tem uma pessoa que faz arquitetura em Marília. E aí eu fui conversando com ela, enfim. E aí eu fui tendo mais acesso a plantas. E aí, enfim, descobri que eu ia ser arquiteta. Muito bom. E você veio de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Interior, daí você estudou lá. Como que chegou a Londrina? Não. Aí minha mãe, porque assim, também aí foi um processo, porque na cabeça do meu pai... Eu ficaria lá em Martinópolis, casaria, enfim. E ia fazer, sei lá, Direito em Prudente. Porque eram as faculdades que tinham lá. Uhum. Direito e Administração. E minha mãe, né, porque nessa fase eu desenhava já casa em perspectiva, eu fazia paisagismo, enfim. E aí minha mãe, conversando com as amigas, tal, tinha 4 meninas lá da cidade que já moravam em Londrina. E tinha uma república aqui. Minha mãe falou assim, vou convencer seu pai, vou te mandar para Londrina. E aí foi isso, ela foi, convenceu ele e vim para cá. Ela falou, sua chance, você vai ter 1 ano para você fazer cursinho e fazer sua faculdade. E aí, até contei ontem isso lá para o pessoal lá da Unifil, que eu fiz cursinho aqui e prestei vestibular em 3 faculdades. Assim, aí meu pai falou, não adianta prestar vestibular em faculdade particular, porque eu não vou pagar.
Aí eu falei, tô ferrada. Aí fiz o vestibular da UEL, da Unifil, e aí vi todas as possibilidades do Brasil inteiro, onde tinha uma faculdade com menor concorrência possível. Eu falei, vou ter que ir para uma pública, então vou já procurar aqui. Aí eu fiz vestibular no Mato Grosso. Mato Grosso mesmo, Cuiabá. Falei, nossa. E aí o primeiro resultado que saiu foi da Unifil. Passei em primeiro lugar, porque desenho era somatória. Então, você fazia a prova e o desenho, você, né, a prova, a nota somava. Então, eu passei em primeiro lugar por causa do desenho. E aí, depois passei no Mato Grosso. Falei, ferrou. Meu pai falou, é pra lá que você vai. Aí, por último, passei na UEL. Aí você fez o UEL, no fim. Legal. Que bom, muito bom. E aí, durante... Você fez tal, imagina que você deve ter feito estágio, alguma coisa nesse sentido. E como é que começou a tua carreira aí, efetivamente, como arquiteta? Eu fiz estágio durante 2 anos, depois me formei, continuei trabalhando no mesmo escritório. Então, eu tive uma experiência durante 5 anos, num escritório. E daí, os pais de uma menina que tinha se formado comigo, eles estavam construindo. E ela passou no concurso, foi ser bancária. E aí ela falou, chama a Cris para fazer a casa. E aí eu já trabalhava com interiores dentro do escritório, né, que eu estava. E aí eles me contrataram, eu fiz uma conta rápida, quanto que eu ganhava, quanto que eles iam me pagar por mês. Aí foi facinho sair, né? E aí você entrou fazendo mais projetos de interiores? Interiores, porque começa assim mesmo, né? Eu falo assim que é difícil você já sair fazendo arquitetura. Porque você vê, né? Eu percebo que o mercado de interiores é um mercado igual o de profissional de marketing. Meu primo faz para mim. Não tanto arquitetura e vamos falar de parte estrutural, né? De projeto arquitetônico. Mas interiores, faz meu lavabo. Pois é. Facinho, né? E tem gente que você vê, às vezes você vai em loja, eu falo isso porque minha mãe, ela não tem formação e ela foi ser vendedora de uma loja de móveis há muitos anos em São Paulo, que era uma loja de fábrica, e ela virou decoradora, virou sem nenhuma formação, sem nem nada. E eu percebo que isso é uma coisa, isso acaba depreciando um pouco o trabalho do arquiteto. Eu vejo que o brasileiro, de uma forma geral, ele acaba depreciando a prestação de serviço. E depreciando a prestação de serviço, acha tudo caro. Capital intelectual não é valorizado no Brasil. Eu não encaro desse jeito. Eu acho que tem mercado para tudo e eu acho que tem que começar de alguma forma. Então, não e é na experiência que a pessoa vai aprender. E aí vai ter uma hora que o mercado vai diferenciar, vai te excluir ou não, entendeu? Então, você também vai nichar a sua atuação, né? Também acho. Então, assim, hoje, inclusive, você tem esses programas, né? Que, ainda mais com inteligência artificial, né? Você vai lá que você quer, o cara já sai ali um projeto. Mas a gente vê que tem muita coisa errada. Né? Os próprios estudantes fazem muita coisa errada, não tem muita noção de proporção, etc. Então, assim, cada um vai ter que arcar com o teu prejuízo. Se você contratar uma pessoa que não tem experiência, você vai ter que, né, assumir esse risco. Então, eu acredito que essa coisa de falar assim, tem muita gente fazendo, e realmente faz a perspectiva ali, coloca no Instagram e já começa a vender projeto, nem tem base, nada. Mas, enfim, tem que começar de algum jeito e interiores. E interiores acaba sendo um pouco depreciado por conta disso. Não é um arquiteto. Você faz interiores? Né? Inclusive, na UEL eu não tive formação de interiores. Né? A UEL não tem. Hoje eu acho que deve ter. Mas não tive formação de interiores na faculdade. Eu fui aprender isso no mercado de trabalho. Porque na UEL, inclusive no escritório que eu fazia, que era muito voltado para interiores, os meus professores falavam assim, você vai fazer lá mesmo? Né? Então, eles mesmos depreciavam isso. Hoje já mudou um pouquinho, mas continua. Qualquer um faz, né? Mas é por onde começa. Você não vai pegar, faz minha casa, a pessoa nunca fez nada. É difícil, né? Não, às vezes quando a própria pessoa não faz, né? Ou quando a pessoa chama alguém que tem bom gosto e faz, né? Tem muito auto-arquiteto de interiores, né? Autodecorador. Até os clientes tem também. Exatamente. Por isso que eu tô falando, porque a gente vê muito isso. E a galera que, como eu falei, não valoriza capital intelectual, que daí
além da noção técnica, como você falou, de proporção, de saber como colocar, encaixar as peças, móveis, enfim, elementos, acabam não valorizando isso da forma que é. Eu vejo isso no Brasil, infelizmente, é cultural, e não estou falando só de interiores, de arquitetura, estou falando de forma geral, tudo que envolve capital intelectual no Brasil, o brasileiro gosta de dar jeitinho, gosta de ganhar. Vou indicar para você, né? Com a gente acontece muito. Não, você tem razão. Assim, até... vamos falar um pouco sobre o trabalho que eu faço hoje, né? Que eu queria saber depois como é que daí você começou fazendo interiores, aí como é que você chegou no escritório Cris Brasil Arquitetura. Tá, então vamos voltar um pouquinho. Vamos continuar aí. Então, com essa primeira casa desse meu cliente, fiz só a parte de interiores. Depois, ele era contemporâneo meu da faculdade, ele fez engenharia e eu fiz arquitetura, a gente era amigo da faculdade e ele estava, na época, comprou um terreno e lembrou de mim. Falou, vou contratar, vou chamar a Cris. Ele foi corajoso, porque aí foi minha primeira casa. E era um terreno super difícil, inclinado, mas como a gente já se conhecia da faculdade, né? Então ele ficou tranquilo, confiou. E aí foi minha primeira casa. E foi muito bacana, assim, o projeto. Eu consegui fazer dentro do que ele me pediu. A gente não mexeu no terreno, a gente aproveitou o terreno inclinado, enfim. E dali, essa primeira residência, aí um construtor, que já estava... Na época era o Santana, sabe Terra de Santana? Foi uma casa que eu fiz lá. E aí tinha um construtor que ele tinha comprado vários terrenos nesse condomínio. E ele estava construindo para vender. E estava buscando já... onde o GG mora. Um abraço, Gastrento. Onde a gente faz nossos churrascos. Então, e aí ele estava procurando alguém para fazer uma arquitetura um pouco diferente. E a casa realmente ficou diferente, porque ele viu que a gente aproveitou o terreno, enfim. E aí ele começou a me contratar para fazer várias casas para ele. E aí, assim, começou. E aí, outros construtores. Porque eu sempre tive essa linha mais... Como é que eu falo? Eu sou muito pragmática, assim. Eu vou muito na praticidade, na funcionalidade. Tem a estética, mas eu sou muito ligada nisso. Sempre fui. E aí, os construtores gostaram um pouco, assim. E aí, foi para esse caminho. Depois disso... Né, bom, nessa época eu já estava no escritório onde eu estou até hoje. E a virada de chave foi com uma casa que eu fiz em 2012. Eu fiz o escritório, uma advogada, ela era de Curitiba, e ela me chamou para fazer o apartamento dela, depois fiz o escritório, que eles estavam montando a sede em Londrina, e aí a gente fez o escritório deles. E aí, na mesma época... Construção, daí você está falando? Interiores. Interiores. E aí ela comprou um terreno, Cris, quero construir minha casa. E aí, como eu já tinha feito interiores, o apartamento e o escritório, ela me chamou para fazer a casa dela. E aí, foi muito legal, porque aí foi a casa... Eu escolhi o terreno, eu fiz o projeto... Isso aí considera que foi a virada de chave da tua carreira? Foi. Porque com essa casa, a gente fez arquitetura... Que ano foi isso? Em 2012. Arquitetura em 2012 eu entreguei a casa. Foi arquitetura e interiores. A gente comprou todos os móveis em Curitiba, fizemos todo, assim, usamos os melhores acabamentos. Foi muito, muito legal mesmo para mim. E aí a gente fotografou a casa. Saímos numa revista, era pra gente ter... naquela época, né, não tinha Instagram, então a gente fazia muito revista. E aí a gente era para ter feito 3 páginas, assim. E ficaram tão boas as fotos, que aí ele falou, Cris, vou fechar metade da revista para você. Nossa. E aí foi metade da revista. A revista praticamente era da Cris, né? E nessa época eu já tinha os fornecedores que me apoiavam, porque eu tinha que pagar, né? E eu não tinha dinheiro. E aí, né, teve aquela coisa de patrocínio, cada um paga uma página, enfim, e aí fechamos meia revista. E aí essa revista a gente distribuiu para todo lugar, né? E chegou uma revista dessa na mão da Roberta, que é a diretora da Vectra. E aí foi através dessa revista, por ela ter visto isso, ela me chamou na Vectra e foi o meu primeiro trabalho que eu fiz para a Vectra. E aí foram... Qual foi o primeiro trabalho? O primeiro foi o Liberty, área comum do Liberty. E ela também estava procurando um escritório que atendesse, né, parte de interiores. E aí a gente foi fazer, e aí a gente fez a área comum do Liberty, foi meio que fazendo, né,
trabalho mais E aí de já são formiguinha. 17, quanto tempo? 17 anos você tá com a Vectra? São Não, 17 não. 2013, mais ou menos. Você falou 2014 eu fiz, 12 eu anos. entreguei, 2014 eu entreguei o Liberty. Eu tava grávida. Minha conta é essa, eu tava grávida do meu filho. Ele tem 11 anos, então são 11 anos atendendo a Vectra. Legal. São mais de 20 projetos que eu já fiz para eles. Que legal. 20 empreendimentos já. E daí você começou com interiores e depois você... Falo que foi virada de chave por isso, porque foi através dessa casa, que na verdade eu falo que teve essa casa, que era uma casa de, sei lá, 500 metros, sei lá. Saíram vários filhinhos, assim, que aí o pessoal via na revista e começou a me procurar, porque, eu quero igual. E aí a gente foi trabalhando nisso. Depois veio a Vectra, que a princípio não significava muita coisa para mim, assim, era uma área comum, tal, eu não fazia os decorados ainda. E aí, sim, a coisa começou a acontecer, né? E como que você fez qual foi o primeiro decorado daí que você fez? O decorado foi... Bom, vamos falar do primeiro decorado que valeu, que foi o Odyssey. O Odyssey, a gente trabalhou desde o início. Então, a gente fez o projeto do decorado, da área comum, e tudo isso foi para o folder. Então, foi o primeiro projeto, realmente, que teve esse cuidado em levar para o folder o que realmente seria entregue. Então, acho que o trabalho que valeu mais a pena foi esse. Só que o Odyssey foi entregue... O decorado eu montei no meio da pandemia. Então, inclusive peguei Covid dentro da obra. Por umas 5 pessoas pegaram Covid, porque a gente ia lá para dentro da obra, fazer tudo fechado, o barracão estava tudo fechado, não tinha nada funcionando. E a gente montou o decorado, entregou em 2020. E com isso estava sendo feita também a sede ali no... A gente estava trazendo a sede administrativa da Vectra ali para o Igapó. Então, a gente também estava trabalhando nesse projeto. Então, eu já fiz a reestruturação da empresa aqui no Lago Igapó. Né? Em paralelo, estava correndo o projeto da sede nova na Ademar. Estava bem no comecinho. Eles já tinham feito alguns estudos e estava bem no comecinho. Estava bem cru ainda. Então, 2020. 2021... Realmente, porque aí a gente conseguiu entregar a sede, eles se mudaram para cá, aí logo depois conseguiu abrir os decorados, e aí tinha o Odyssey e o Wave, na época, e aí sim, a gente começou a pensar mesmo na nova sede. Porque também o projeto estava sendo feito por uns arquitetos que trabalhavam dentro da Vectra, né? E aí a Cris entra fazendo a parte entra aí fazendo fachada, e interiores. Então, o que a gente tinha era o projeto de um barracão pré-moldado, né, lá na Ademar. Eles tinham ideia, inclusive, de fazer várias lojas, e a Vectra ficaria num pavimento superior, enfim. E aí eu entro fazendo esse layout, e a gente conversando muito, e aí foram aí alguns anos até a gente fechar a ideia mesmo do que a empresa realmente precisava. Porque a execução em si foi relativamente rápida, né? Foi um ano e meio. Para uma obra daquele tamanho, né? Quanto tem de construção lá? Mais de 3 mil metros. É bem grande, né? E sem dúvida, você sabe que toda vez que a gente conversa, eu falo para você da sede da Vectra, que eu acho que, sem dúvida, é a sede mais bonita, mais bem pensada que a gente tem de construtora aqui em Londrina. Porque a gente tem a das outras empresas que são grandes, né? E que são legais também, mas a gente percebe que foram coisas que elas começaram e depois elas foram crescendo. Sei. Eu acho que a Vectra já nasceu pensando em ser, já nasceu grande, né? Já nasceu estruturada, e aí você mexe internamente. Você olha lá de cima, você vê que é um negócio pensado. Não é uma coisa que você vê que foi sendo expandido aí à medida da... E aí, é aí que entra a expertise de interiores. Porque, lógico, eu já né, mais de 10 anos de profissão, trabalhando com isso, fiz várias empresas também, e até por conta disso... a Roberta confiou em mim também, fiz algumas empresas enfim. E ela me trouxe para a Vectra para eu colocar realmente esse olhar. Porque nesse período eu já me colocava bastante em relação às plantas dos prédios, né? Porque a gente fazendo interiores e os decorados, porque aí eu já comecei... O Odyssey a gente entregou e aí eu já estava sendo contratada para fazer os próximos, né? E eu comecei a ser incisiva em algumas questões de planta mesmo, de apartamento, né? Então, ela foi percebendo isso e a gente eu também fui bem incisiva
quanto a planta da nova sede, né? E aí eu acho que agora vem a outra virada de chave, né? Que foi com a entrega agora da nova sede, e aí a gente tem o ERA, que foi o projeto arquitetônico, né, de edifício. Que aí é o agora... que chama de, é o full project que você fez. Isso, e agora o daí. Oscar, né? E aí a gente pretende seguir nesse caminho. O Oscar, que é o próximo lançamento, né? Pra mim, que pra mim já tá feito, né? Tá feito? Pra mim tá pronto. Então né, ainda o decorado não tá disponível. Não, mas tá tudo. Pra mim já entreguei faz tempo. Agora eu tô só na parte de compatibilização. Então, assim, a parte de criação e desenvolvimento já passou. Legal. Né? E por sinal, ficou todos esses projetos que você falou, na verdade, como um todo, esse eixo da Nova Prochê que está sendo predominantemente desenvolvido pela Vectra, vai ficar muito legal. E aí, falando disso, né, que você percebe, parece que foi pensado e tal. Realmente, é que, na verdade, assim, o meu trabalho, desde que independente da escala, a gente sempre vai trabalhar no detalhe, em algum aspecto, assim, emotivo, que realmente pega o cliente, sabe? Que vai fazer ele se sentir bem naquele ambiente. Então, independente se eu faço um lavabo, se eu vou fazer uma decoração na casa da pessoa, que hoje eu já não procuro não fazer mais isso, mas independente da escala, é isso que a gente pretende fazer. Então, hoje a gente fala muito... tem assim, uma palavra que está muito até sendo usada demais, que é biofilia. Mas a biofilia é simplesmente o fato assim, da pessoa, o ser humano em si, ele já tem uma certa ligação com a natureza, né? Então a biofilia é sobre isso. Mas não é a biofilia, na verdade, o que a gente traz para a nossa arquitetura, eu vou falar de arquitetura e não de interiores, mas isso abrange todos os aspectos, é esse cuidado com o ser humano. Uhum. Então, a gente traz para a nossa arquitetura... por exemplo, tem um conceito de arquitetura biomimética que você se inspira em formas da natureza para conseguir soluções na engenharia que sejam sustentáveis. E a gente vai falar de sustentabilidade. A sustentabilidade, hoje, é um assunto que está super em alta. E a gente começa a enxergar e ver, né, isso sendo colocado também como uma forma de valorização do imóvel, né? Então, o cliente, a pessoa, ela quer morar num lugar que tenha também um cuidado, porque vai ter um cuidado com o planeta. Uma arquitetura com propósito, né? Aí a gente vai falar de arquitetura com propósito, aí a gente vai falar... Então, tudo isso eu levo para todos os projetos que eu faço, independente se é comercial ou não, sabe? Por mais que a gente saiba da necessidade, por mais que a gente saiba que isso é tendência, não, já está acontecendo... a gente ainda esbarra, principalmente em grandes empreendedores, na questão do tal fechar a conta. Sim. E a gente percebe que isso é um negócio que atrapalha um pouco o trabalho artístico do arquiteto, né? E quando a gente pensa no negócio, imagino que você, na maioria das vezes, você pensa um negócio, entrega a primeira versão, depois você só vai enxugando e dificilmente você fecha um projeto como da primeira vez. Você faz o que até onde você pode chegar, e aí depois você vai diminuindo. Isso já tô acostumado. E hoje, e como é que você acha que a gente vai conseguir trazer isso? Porque eu estava falando do fechar a conta. A gente conseguir trazer tudo isso que você está falando, porque hoje são conceitos que eles não são... eles jogam meio contra essa visão capitalista, né, de grana mesmo. Num primeiro momento, eu falando principalmente o que ele vai produzir de resultado depois, valor agregado, beleza. Mas ninguém está pensando nisso. O lance é o agora, ali. né? Uhum. Porque hoje isso vai custar mais caro. Uhum. E como é que a gente vence isso conseguindo vender, não só vendendo propósito? Porque hoje o difícil é você conseguir vender propósito. Uhum. Não sei, Renata, aí você tem que falar, porque você que trabalha com comercial. Pois mas na verdade, eu tô falando antes. Eu tô falando antes, tá? Mas é assim... Porque vender isso no comercial é fácil. A hora que você entrega um negócio desse espetacular, você tá entregando... Não, mas então, aí vem o lado, assim, que eu... do meu lado prático mesmo. Eu nunca fui... E aí eu acho que começa também... tem arquiteto que não gosta de trabalhar com prédio, vai trabalhar, vai fazer outras coisas. Então, aí você começa a realmente entender o nicho que você vai seguir. Então, para mim, nunca foi uma dificuldade enxugar projeto. Até porque eu nunca também fui de criar muita coisa... Rebuscada.
rebuscada e muito viajada, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre pensei muito na forma, na função, na estrutura. Sempre. Isso faz parte do que eu acredito. Então, enxugar, você vai mais pelo caminho... Assim, é difícil eu mudar totalmente o conceito, sabe? Uhum. Da primeira versão que você apresenta. A gente conversa muito sobre isso antes, né? Eu falo que um briefing bem feito é bem interessante, é importante. E eu já consigo filtrar ali o que o cliente espera. Dentro disso, eu solto umas ideias, né? E aí, eu já sei que dentro daquelas ideias que eu soltei, tem coisas que não vou fazer. Mas é só pra gente inspirar, né? E aí, aí eu acho que conta muito mesmo essa minha preocupação com o valor, com o custo. E o que é que, de fato, a Cris, né, o escritório da Cris, o time da Cris gosta mais de fazer? É prédio, é escritório, é casa? Eu estava pensando até isso ontem, quando eu fiz uma palestra para um pessoal da Unifil, né, eram estudantes, então eu pensei muito no que eu ia falar para eles. E aí uma coisa que eu realmente acredito é o tanto que eu vou impactar as pessoas. Então, quando eu faço, é óbvio que eu gosto muito mais de comercial, tá? Então, isso já é uma verdade. Mas, comercial por quê? Porque ali tem mais gente que vai entrar, tem mais gente que vai usar, então eu vou conseguir impactar mais gente. Então, é isso que me atrai, que me deixa mais, assim, que eu fico mais feliz. Fazendo os prédios, que não é uma coisa assim tão... Porque você tem muita norma para seguir e tal... E, às vezes, você fica um pouco, né... Te limita artisticamente fazer prédio? Limita um pouco. Você tem muita coisa para seguir, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque você sabe que vai morar muita gente ali. Então, se você conseguir fazer uma planta bacana, né? De repente, eu não consegui fazer a fachada que eu queria, maravilhosa, né? Com todos os elementos que eu queria, mas eu consegui fazer uma planta bacana. Então, quem vai morar ali vai ter uma boa experiência. E aí eu consigo fazer uma área comum bacana também. Então, eu não tenho aqui, eu não ganho aqui, mas eu perco aqui, mas eu ganho aqui. E aí é esse caminho que eu sigo. E aí eu acho que é isso que eu continuo tendo prazer para fazer essas coisas, né? Mas eu acho que é o número de pessoas que eu impacto. Então, assim... Não é necessariamente o projeto em si, mas o número de pessoas que você impacta. Até porque a gente faz diversas coisas, né? E do ponto de vista de inspiração, Cris, sei lá se você citaria algum arquiteto, algum artista ou algum estilo, né, de arquitetura, algum estilo de arte que move ou que seja o DNA, né, o fingerprint da Cris. Sim. A minha formação é modernista, né? A UEL só ensina a gente, tipo assim, só mostra arquitetura modernista pra gente. Então, eu fui formada estudando e conhecendo os arquitetos dessa época. Então, o próprio Oscar Niemeyer, que é o mais conhecido, mas tem várias coisas que eu podia citar. Mas não existe um arquiteto, mas é mais essa linha modernista mesmo que a gente segue, né? O contemporâneo, que é o que eu gosto mais. E é onde eu posso aplicar mais também na arquitetura comercial. A gente vai muito por essa linha e dá super certo. E ainda colocando um pouco ali da nossa expertise ali de interiores, deixar mais aconchegante, trazendo vegetação, aí dá super certo o caminho. Ô Cris, falando um pouco de cidade, como que você vê, principalmente a região da Nova Prochê, né, que você é bem atuante, como que você vê isso nos próximos anos? Agora tá começando as primeiras entregas ali, como que você vê essa região aí nos próximos anos? Eu acredito muito na Nova Prochê. Vai ser um lugar bem... Eu acho que uma região que vai estar mais... As coisas vão estar mais... vou colocar assim, misturadas mesmo. Então, a gente tem comércio, a gente tem residência, os prédios, enfim. E uma avenida, né? Passando ali no meio. Então, acho que vai ficar assim, uma região bem bonita, bem bacana de se morar. E, enfim... Agora interligando ali também com Otávio Genta, né, Valdemar Sprandi. Então nós temos um corredor ali comercial, né, que vai ser bem importante para atender aquela região. Vou citar a Gleba, que é a região que a gente mais recente, assim,
Só que a gente está longe, né, do comércio. Então, eu gosto muito dessa coisa da cidade, da região, ela ter vida durante o dia e também à noite. Então, eu acho que ali é um lugar que vai ter isso. E tá bem estruturado, porque assim, a gente tem a parte mais comercial que tá mais para cima aqui, né? Na Otávio Gen também, aqui, né? Depois do Pontilhão, vai ter muita coisa comercial ali. E mais para baixo aqui os prédios. Então, eu acho que vai ser uma região que vai estar atendendo muito bem. Assim, e saindo essas torres, né? Provavelmente vão sair muito comércio ali na região também, né? Sim, a gente já vê, né? Esse movimento. Né? O potencial dos terrenos nessa região é muito grande para desenvolvimento de comércio, né? E já está começando a acontecer. Se a Cris pudesse entregar um tipo de imóvel assim, comercial, falando comercial, que é o que você curte de verdade, o que não tem em Londrina ainda, que você já viu em outro lugar, que você acha que gostaria de trazer aqui para Londrina? Ali para... Pode ser na região da Nova Prochê, ali na Otávio Genta. Eu acho... Já sabe a resposta. O que eu acho que está faltando mesmo, trazer imóveis, assim... construções comerciais, que a gente consiga ter vários usos. E assim, eu falo até para o meu escritório. Eu falei assim, gente, se eu fosse procurar um lugar para ir, que lugar que eu iria? Eu queria um lugar charmoso, que tivesse vegetação. E aí você vai passeando, você tem, sabe, tem um bloco que é uma empresa, e aí tem um pouco de jardim, aí eu tenho um restaurante, daqui a pouco do lado eu tenho um escritório de arquitetura, e aí venho para uma imobiliária. Uma academia, enfim. Vários usos no mesmo lugar, mas que a gente tiver... Eu faço isso nas casas, tá? Casa eu também gosto de fazer isso. Eu gosto de ter jardim no meio e um passeio. Eu acho que é isso que falta. E aí, quando você olha a construção, você não enxerga um bloco único. Você vê várias... Enfim, uma coisa mais... ecossistema ali. Isso, falou tudo. Muito isso bem. aí. Muito legal. E aí, Renato? Eu acho que a gente pode, eu também acredito, eu gosto disso, a gente vê em cidade grande. E dá para fechar conta, viu? Dá para fechar conta, esse é o ponto, né? Que dá para fechar a gente conta. Esbarra nisso daí, que tem sempre o tal de fechar a conta que impede, eu acho que a arquitetura de voar ainda mais, né? Mas legal. Bom, eu acho assim, esse papo aqui, se a gente começar a ir para os devaneios, a gente começa a imaginar, a gente muda a cidade inteira, né? E o centro, Cris? O que você acha do centro de Londrina? Está muito abandonado? Não é muito a minha... Sim, eu não tenho uma visão... Eu tenho até colegas de trabalho que estão muito voltados para isso, para recuperação, revitalização, né? Dessas áreas mais antigas, assim. O Renato é fã de retrofit, né? Na verdade, eu acho... tipo específico de retrofit. Depois eu te explico o que é. Eu acho que não tem como fugir disso. A gente não tem como abandonar um lugar né, que já tem uma vida, né? Mas a gente vê muito isso, né? Prédios inteiros sendo abandonados e as pessoas saem realmente. Eu acredito, né? na reutilização e na forma de você refazer, renascer um prédio, um espaço comercial. De que forma, né? Pensar nisso. Então, acho que tem formas da gente... Eu não sei se você viu, eu sempre falo desse case, porque eu sou super fã do edifício Virgínia, lá em São Paulo. Né, que eles pegaram um prédio super tradicional, que estava abandonado, numa esquina, num lugar super icônico da cidade, e eles simplesmente relançaram o prédio. Fizeram uma série de alterações no projeto, relançaram vendendo 70%. Inclusive tem um escritório, né? Eu não lembro o nome deles agora, mas eles fizeram o edifício Virgínia, e eles trabalham só com isso. Eu sou super fã disso, eu vejo, quando eu passo... Eles fizeram uma galeria durante a obra, não foi? Fizeram a galeria para já e tá rolando instigar. lá, e a galera anda no prédio para ver o decorado, Isso vai acabar rústico. acontecendo aqui, tá? Já é uma tendência. São Paulo já está acontecendo porque existem diversos espaços prédios icônicos e a para gente isso. precisa recuperar. Assim como também a gente já está vendo lá vários prédios menores, construções até 2 andares, com a mudança do plano diretor lá, já está sendo feito edifícios, né? Então a gente já está mudando ali a região dos jardins, tudo já está mudando. Tem muita coisa que está sendo demolida e construindo, verticalizando. E aonde a gente não consegue fazer isso, a gente está vendo o retrofit. Então, assim, vai acontecer em Londrina. Vai acontecer, porque Londrina ainda é uma cidade jovem. E o centro de Londrina é muito legal para fazer isso. Mas vai acontecer, vai acontecer.
E agora indo para um lado um pouco mais, não diria polêmico, mas, né? E o que você acha dos strip malls que estão saindo em Londrina? São vários, né? Acho que ele já sabe a sua opinião. Eu acho que eu quero construir outra... Eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria de ver algo diferente, mas para cada região, para cada cliente... A gente vê que assim, ó, ele é um formato de imóvel que ele funciona legal para determinadas operações. Enfim. Para determinadas operações, mas a locação não é barata, né, para o empreendedor. E eu acho que ter alguns é saudável para determinadas operações e em regiões específicas, mas realmente o que a gente está vendo na cidade é uma super oferta desses strip malls. E eu posso estar redondamente enganado, e estou falando isso aqui com a humildade do mundo. Eu não vejo sustentabilidade no longo prazo para isso, né? Então, eu acho que tinha que dar uma parada e começar a inovar, né? Beleza, vamos entregar, né? Tem muita coisa que ainda vai ser entregue e tal. Mas eu acho que tem coisas que eu acho que a gente realmente tinha que ir por essa linha. Eu acredito nessa linha de ecossistema. Mas eu acho que faz parte, né? Vai ter um momento que vai... É porque assim, onde você anda na região sul de Londrina, você olha para o lado, a cada 1 quilômetro que você anda, 1 quilômetro, eu estou exagerando, mas a cada 2... Tem muito mesmo. A cada 2 quilômetros tem daqui a pouco um mall aqui, daqui a pouco um mall aqui, tudo não sei o que, mall, não sei o que, mall. E ainda tem Mas acho que vai ter um momento de Londrina dar uma, né? A gente olha muito assim, Londrina tem muita ligação assim com São Paulo. Eu me inspiro muito em São Paulo, eu sei que os arquitetos também, a gente viaja, vai muito para São Paulo. Então, a nossa inspiração é muito mais São Paulo do que Curitiba, por exemplo. Sim. E aí, a gente vai trazer eu acho que vai vir essa tendência para cá. Em São Paulo, você vai passando, assim, tem vários... Até casas antigas que, ao invés de demolir, né, faz alguma coisa em capa e faz algumas ideias, assim, que dá muito certo. Acho que falta alguém para bancar. Bancar não no sentido financeiro, bancar acreditar, e ter coragem, vender, empreender em cima, vender. Isso. Tem uma imobiliária em São Paulo que chama Refúgios Urbanos, que eles vivem disso. E eles têm até uma divisão dentro que chama Predinhos de São Paulo, que eles trabalham só com imóveis, assim, românticos, entendeu? Coisas mais antigas, prédios baixinhos. E é uma tendência agora. Vila, sabe? Olha só. Com paralelepípedo. É muito legal. Eu vou linkar isso com uma tendência de decoração, vou voltar para interiores, tá? Uma tendência de decoração que a gente está vivendo nesse momento. E, inclusive, eu vejo isso com os meus clientes mais jovens. Os mais jovens são os que mais pedem a decoração mais clássica. Então, eles querem a boiserie é aquelas moldurinhas na parede. Eles querem uma cozinha mais clássica, almofadada. Porque essas pessoas... Isso tá, já assim, tá muito claro isso pra gente. As pessoas mais jovens estão cansadas dessa parte. Viveram muito tempo nessa arquitetura moderna, estrutura metálica e tudo cinza, tudo... Né, porque a gente estava vivendo isso. Então, cansaram. Essa parte eletrônica. Então, eles vêm com uma ansiedade, com um anseio, buscando essa coisa afetiva. Então, a gente percebe isso na decoração. Na última Casa Cor mesmo que a gente foi, tinha muito. E agora a gente ainda percebe assim, mobiliário de família, sabe? Aquele móvel de família, você não vai abrir mão, você traz para tua decoração. Então, essa decoração, assim, já é uma tendência, essa coisa mais afetiva. E aí a gente chega nos edifícios. Então, assim, eles também estão procurando os prédios que a gente consegue trazer essa memória, né? E aí a gente vai Londrina no chega centro, nesse assunto de retrofit. Em Londrina, no centro, eu não sei quantos, porque aí eu não domino muito visualmente os prédios, né? Mas eu sei que na Zona Sul, talvez só o Palácio de César e o Palácio Veronese, que são prédios mais próximos do neoclássico, que eu particularmente acho um estilo arquitetônico legal, que a gente encontra muito no Itaim, nos Jardins. Sim, que é lindo. Né? E eu acho que falta isso. Será que o londrinense não curte esse tipo de arquitetura? Eu acho porque você mistura, porque o que a gente vê na Gleba Palhano só tem prédio quadrado. Você olha a Gleba Palhano de cima, é um monte de H, né? Sabe? E eu acho que falta justamente, você fala... Curte muito.
Só que falta levar isso para fachada. Porque Porque na hora que você entra em interiores, as pessoas amam essa coisa mais clássica. Então, e também aquele outro estilo que daí a gente pode, eu vou usar como referência talvez para a gente tangibilizar visualmente o negócio, mas como a construtora Laguna está fazendo em Curitiba, né, que são aquela, eu não sei o nome desse tipo de arquitetura, mas ela é mais fluida e são formas bem modernas e redondas, e igual tem bastante em Miami, que a gente vê também. Eu acredito nesse tipo de coisa, eu nunca vi, né, assim, nem cheiro desse tipo de coisa acontecer aqui em Londrina. Será que é por causa justamente dessas questões, primeiro de normas e diretrizes, ou custo? Porque por que Londrina não tem isso? Normas e diretrizes. Mas aqui não custo. Não tem em Londrina. Custo. Você vai em Maringá, tem. Tem tanto neoclássico quanto esse tipo de arquitetura de determinadas construtoras que acabaram peitando o estilo arquitetônico. Eu vou arriscar que sim, que tem a ver com norma, sim. E na verdade, até essas abas, né, que você citou, que faz essa coisa, deixa o prédio fatiado, e aí essas abas a gente pode fazer elas mais orgânicas. Isso encarece demais a construção. E também tem um ponto que a gente começa a questionar algumas se isso realmente é sustentável no futuro, sabe? Enfim, são coisas que a gente vai questionando. O neoclássico, pelo menos, a gente já sabe que dura, né? Então a gente tem que, eu acho que tem sempre essa visão, se isso realmente é moda, é tendência, ou realmente vai ficar. Então, eu não sei muito te responder, mas eu acho que talvez seja por questão financeira mesmo. Né? Porque a gente está falando de custo de metro quadrado bem diferente, né? Londrina ainda tem um custo bem abaixo do que essas é isso que eu ia falar. cidades. Eu sempre digo, e aí eu imagino que muita gente deve discordar, mas eu acho que Londrina está defasado. O preço de metro quadrado que está abaixo do que deveria. A gente sabe. Cris, indo para o futuro agora, o que você planeja para os próximos anos? Quais os próximos passos da Cris? O que você almeja aí para o futuro? Eu tenho Na verdade, eu pretendo continuar investindo no Full Project, continuar fazendo empreendimentos, prédios, né, completos, entregando isso. Então, é realmente o caminho que eu quero seguir. Você pensa em expandir para outras cidades? A princípio, não. Eu tenho mercado aqui em Londrina, que eu posso investir e tenho. Eu tenho demanda. Eu só preciso realmente encarar isso. Mas não é fácil, não é só eu querer. A gente tem que investir em tecnologia, tem que investir em treinamento, em equipe. E é difícil. Eu tenho hoje 11 colaboradoras. Entre as 11, eu tenho só 2 que gostam de fazer arquitetura. Nossa! Então, fica muito na minha mão ainda, né? Então... Que é bom. Você está imprimindo o DNA da sua marca, do seu escritório. Mas aí eu não consigo crescer. Não, mas você vai formar pessoas e você vai trazer pessoas com Então, é isso. A minha dificuldade realmente é trazer, conseguir formar essas arquitetas, porque realmente eu não consigo. Eu trago e aí elas se desinteressam. Então, a gente tem essa dificuldade com quem quer realmente trabalhar com arquitetura vertical, sabe? Eu tenho dificuldade até para casa. Porque eu também, eu faço uma seleção mais Talvez eu não queira largar o osso, né? É bom que mantém seu DNA, né? Então, é isso. Eu pretendo manter essa linha. Trabalhar com arquitetura vertical. E aí que eu acho que é o desafio maior. Que a gente precisa investir bastante. Muito bom. Legal. A gente vai caminhando para o final, Cris. Agradecer muito aí sua disposição. Conversa muito bacana. Acho que dá para a gente viajar um monte aqui se a gente continuar. Mas queria que você deixasse aí, quer deixar suas redes sociais, o contato do seu escritório aí pro pessoal olhando para aquela câmerazinha lá, e também quiser falar alguma coisa. Sim, a Cris está no Instagram, CrisBR_arquitetura. A gente não trabalha só para a construtora, a gente tem um trabalho aí também para o cliente final, que é onde a gente mais aprende, e não vou deixar de atender. E é isso. Tô feliz de ter participado aqui do G1Cast. Foi o primeiro, né, Maurílio? Estava falando para você. Muito bom.
Grande honra. Enfim, obrigado pelo convite. Legal, e quem sabe em breve novidades aí. Cris Brasil, G1, nunca se sabe. Tá precisando de Imóvel gente comercial, assim. que ela gosta de fazer. Me parece que vocês têm um pouco dessa, né, dessa... Vamos ver, gente. Breve. A gente se fala no futuro. Obrigado. Obrigado, Até pessoal. Obrigado, Até a gente. próxima.